Então, por muito tempo, o VO2 no Endurance, nos campeões, o que essa medida representava? Quem era o cara da vez. Tá? Então, quem tinha o maior VO2 máximo, supostamente era o cara campeão. Aí, nesse artigo aí da Fisiologia dos Campeões, eles fizeram, trouxeram um mapeamento dos corredores de longa distância. E dá uma olhada aqui, ó, lá em cima, ó, quer dizer, eles têm campeões olímpicos. Só que com o passar do tempo, o que começa aqui com os pontos a cair? Eles viram que os caras começaram a diminuir rendimento. E surgiu uma pergunta. E foi a seguinte, falaram, bom, como é que a gente aumenta a aptidão cardio? Treinando contínuo, com altos volumes. Então eles passaram a treinar cada vez com um volume maior, 5K, 10K, 20, 30, assim, volume infinito. Começaram a expandir. Só que eles não perceberam melhora no VO2 máximo. E eles perceberam que queda de rendimento, quanto mais eles aumentavam o volume, pior ficava. E eles perceberam que alguma coisa estava errada. Falaram, não, peraí, o treino está errado. Em vez de a gente melhorar, nós estamos piorando. Aí eles começaram a rever os conceitos. O que está acontecendo? Se aumentar o volume de corrida, não está melhorando nem o VO2 máximo, nem o pace, não é possível. Tem que ter uma nova estratégia que a gente faça acontecer. Então, aí a ciência começou a bater firme aonde? Qual é o fator limitante? Eles queriam entender qual era o limitante da fadiga. Eles pensaram, bom, alguma coisa está bloqueando o nosso rendimento dentro do treino. Eu estou treinando grande volume e não consigo evoluir. O que seria o limitante? Olha o Hills, que eu falei para vocês lá, que foi um grande colaborador. Ele foi o cara que postulou a primeira teoria, que é o do governador central. Então ele disse o seguinte, olha, o cérebro é um governador e ele causa a diminuição da circulação. É como se ele interpretasse um perigo em você e o cérebro, por precaução, falasse, não, eu vou diminuir, já que esse louco não para, eu paro por ele. Uma atuação independente. Então o cérebro diminuiria a circulação. Se você tem menos volume de ejeção, você tem menos o quê? Trabalho cardíaco, você tem menos sangue na musculatura. Você tem menos sangue, tem menos oxigênio. Menos oxigênio na mitocôndria, menos energia. O que você tem? Um colapso. Você começa a ter o que? Isquemia. Falta de oxigênio e você diminui o passo, você quebra. Então essa foi a primeira teoria da fadiga central, que seria o governador central, o cérebro. Então Hills, observando os corredores, falou, cara, partindo do princípio que ninguém chega no teste máximo, que eu comentei com vocês, que é desmaiar, ele falou, a galera não chega porque o cérebro é algo tão poderoso que breca antes, trava o cara. Tudo bem, essa foi a primeira teoria. Inclusive, dá uma olhada aqui, ó, acumulação de ácido lático. Era da época ainda que eles acreditavam que o ácido lático interferia na fadiga. Então isso é muito antigo. Ok. Aí a gente vai dar um salto no tempo e eles falam o que nós sabemos e o que ainda precisamos saber sobre o VO2 máximo. E eles entram mais a fundo na teoria do Hills. E vem o Noakes. O Noakes é o cara que chuta o balde, pega o balde e joga lá para longe. Porque ele faz uma série de estudos e verifica o seguinte. Um deles está aqui, ó, a capilaridade pulmonar. Ele viu também diferença arteriovenosa, ele viu vários fatores. E quando a gente olha para a figurinha, atletas e não atletas, a única diferença que ele encontrou aqui foi, ó, diástole, volume da diástole final, ó. Quer dizer, o coração de um cara que é atleta é muito melhor do que o cara não atleta. E a questão de capilarização, mitocôndria, essas outras, eles falaram isso é irrelevante. Então, o Noakes falou, cara, não é o cérebro, meu irmão. Um dos fatores limitantes é o volume de ejeção. Quer dizer, o coração, por mais que ele tenha a diástole grande, ela é finita. Vai chegar uma hora que você não vai expandir mais. Então, o teu volume de ejeção é finito. Resumindo, se você tem menos sangue, você tem menos trabalho na musculatura, menos nutrição. Então, o Noakes falou, ó, galera, esse negócio do cérebro não tem nada a ver.
Isso aí está mais relacionado com o coração. A gente teria que programar um treino que desenvolvesse esse volume de ejeção, burlasse esse fator limitante. Maravilha. Aí mais para frente, vem os outros pesquisadores, junto do Noakes, olha, ó, o primeiro cara, ó, Timothy Noakes é o nome dele, e colocam várias teorias, né? Esse aqui é um dos últimos artigos falando, ó, da catástrofe para a complexidade, porque tem a teoria teleantecipatória, tem o modelo geral, que é essa que vocês viram, e tem o modelo de catástrofe, tá? Catástrofe completa, que é o mais aceito hoje, o da catástrofe, certo? Então, esse artigo traz um resumo de tudo o que fala sobre fadiga. Com o tempo, eles entenderam que é uma mistura de fatores. Por quê? Antigamente tinha uma discussão entre Noakes e Hills falando o seguinte: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Sim, porque eles diziam assim, quem que faz o cara parar? É a fadiga periférica ou a fadiga central? É o cérebro ou o músculo? Quem que dá o primeiro comando? Eles queriam determinar o causador. E eles nunca conseguiam. Estudavam e não tinha Cristo que desenrolasse. Então, essa teoria da catástrofe, né, a complexidade, eles dizem que é uma série de fatores que se intercomunicam e que levam o cara a reduzir o exercício. O cara não aguenta. Então, no primeiro ponto, né, do governador central, uma das questões que foram citadas e ficou, né, para frente, tipo, não foi descartado completamente a teoria de Hills, a questão de serotonina e dopamina. E, inclusive, aqui na serotonina foi onde nasceu o BCA, nasceu a droga de vocês aí, que eles falam, BCA intratreino. Por que os caras tomam essa... Hoje eu vou dar uma explicação, olha aí. Porque que eles diziam que evitava a fadiga. Porque o que acontece? Quando você está treinando, você tem o quê? Consumo de ácido graxo, certo? Então você está consumindo. Você tem o consumo também do quê? De BCAA. Você tem a degradação dos aminoácidos e consome BCAA. Então você tem menos BCAA circulante. E você tem mais gordura circulante para fazer a ligação, né? Para fazer atender a demanda metabólica, substrato. Então você tem mais albumina, que é o transportador com alta afinidade da gordura, do ácido graxo. Então o que acontece? Se você tem mais albumina para se ligar ali e transportar a gordura, você tem menos espaço para ligar o triptofano na albumina. Então você tem mais triptofano solto. Você tem mais triptofano solto e menos BCAA para concorrer na barreira hematoencefálica. Então o que acontece lá? Ó? Aí eles descrevem que isso aqui é o grande, é o central, e que esse central é proveniente, ó, de minutos. À medida que você vai avançando no treino, ó, você começa pelos periféricos metabólitos, que daí vai subir, né, pro sistema nervoso central e cardiovascular ser influenciado. Então essa seria a teoria aqui, ó. Então, resumidamente, chegamos no ponto chave aqui do negócio, né? Então eles perceberam que essa fadiga aí, essa catástrofe, né, que é a interação dos metabólitos, né, interação dos metabólitos com o volume de ejeção, né, que é o trabalho cardíaco, levaria uma redução no desempenho. Aí eles fizeram aqui, ó, componentes morfológicos. Vamos criar uma equação para entender esse cenário e resolver o problema. Se vocês repararem a performance aeróbia, ó, limiar de lactato, como eu falei para vocês, ó, a máxima fase estável, consumo de oxigênio e o que envolve as derivações, ó, vem até aqui, ó, trabalho de potência, enzimas aeróbias, né, atividade enzimática, hemoglobina, frequência, ótimo. Agora vejam um pormenor. Quando a gente fala anaerobiose, anaeróbio, déficit de oxigênio, nós temos qual única capacidade colada aqui? Tamponamento. Tem mais alguma coisa? Potência. Tá? Trabalho de potência. Mas o que resolve é tamponamento. Só que com o tempo eles perceberam o seguinte, que para ter esse efeito tamponante aqui, ó, melhorado, porque isso aqui era o que resolvia. Eles perceberam que isso aqui era o que resolvia. Precisava treinar aqui, ó, nessa região do limiar de lactato.
Como é que essa confusão se desfaz? Para ficar claro, lactato, intensidade de corrida, VO2 máximo, certo? Quando nós temos primeiro aumento do limiar de lactato, é quando você começou o exercício, começou a trotar, o VO2 começou a aumentar, você tem uma primeira alteração no valor de lactato. Então o seu valor de lactato aumentou um pouquinho, limiar 1, maravilha. Você apertou a corrida, começou a aumentar a intensidade, a velocidade aumentou. Você tem o limiar 2. O limiar 2 é o limiar anaeróbio. Por quê? Porque para cima desse ponto de limite é a hora que a tua demanda oxidativa não dá mais conta. A tua velocidade de reação, tá? O ciclo de Krebs ele não vai mais rápido do que... Ele tem um limite. Você não consegue. E quando você passou disso aqui, o que acontece? Se você está fora do jogo do ciclo de Krebs da mitocôndria, o que vai acontecer com você? Se a glicólise anaeróbia ela é finita e ela acaba rápido, você correu para cima do limiar anaeróbio, acontece o quê? Quebra. Vai interromper o exercício, certo? Sabendo que além da demanda energética, você tem a demanda de tamponamento. Por quê? Os íons que não são utilizados, eles são tamponados. Então você precisa do sistema tampão para se aguentar em cima desse limiar, não só do sistema energético. Beleza. Como é que você desenvolve esse limiar 2? Porque esse limiar 2, eles atribuíram ao desempenho, ao rendimento. Eles perceberam com o tempo, quando eles fizeram o traçado da fisiologia dos campeões, que todos os campeões, todos os atletas da maratona, todos tinham entre 78 e 80 mililitros quilograma de VO2. Aí vamos lá, se todo mundo tem a mesma medida de VO2, como é que a gente sabe quem vai ganhar? Limiar 2 de lactato? Isso, exatamente. Quanto mais alto o limiar de lactato... Perfeito. Então, eles perceberam que para ter um aumento no rendimento, que eles viram que a performance estava caindo, não era treinar grandes volumes, porque os grandes volumes está aqui, ó, está nessa faixa aqui, ele não ultrapassa o limiar 2. Então ele já estava com o VO2 no máximo, então ele precisava o quê? Melhorar o limiar anaeróbio, e não era treino volumoso, entendeu? Então ele precisava de treinos de potência, treinos de alta intensidade. Eles perceberam que o sujeito que tinha o limiar anaeróbio mais desenvolvido era o campeão da prova. Esse era o cara que era o campeão. Aí a sistemática de treino mudou bastante. Vamos lá, olha a figurinha. Se o meu limiar anaeróbio está próximo do VO2, o que acontece? Aqui eu não tenho uma velocidade alta de corrida? Sim. Tenho. Então, se eu corro rápido por um longo período de tempo, olha a máxima fase estável, eu estou correndo bem pertinho do limiar. É a máxima, a maior velocidade que eu consigo sustentar por um maior tempo. Então, o meu pace aqui é muito mais rápido. Maratonista. Exato, do maratonista do que o cara que tem o limiar para trás. Porque se ele tentar aumentar o pace dele e ultrapassar o limiar que está aqui atrás, ele vai quebrar. Ou ele reduz a marcha para se manter na prova, ou se ele insistir no ritmo, ele quebra. Vai andar, desmaia. Então, o que ele precisa? De treinos de HIIT. O HIIT é o que vai desenvolver o limiar. E não são treinos de volume. Ah, eu faço treino de 20K, 30K, 5K. Não é esse tipo de treino. Então, eles perceberam que a metodologia estava errada, que o rendimento começou a cair dos maratonistas porque o tipo de treino já estava ultrapassado. Eles sabiam desenvolver bem o VO2 máximo, mas o que determinava o campeão era o limiar anaeróbio, a posição do limiar. Quanto mais próximo tivesse o limiar anaeróbio, que é o limiar de lactato, quanto mais próximo tivesse do VO2, melhor seria.